Olá, tudo bem? Eu sou Nuri Lízias e a gente vai começar uma série muito interessante sobre 5 traços de personalidade. É legal porque durante um período de dias nós vamos falar de algo em que quantas vezes a gente se pergunta por quê? Por que eu sou assim? Por que eu me comporto desse jeito? E isso já foi estudado por algumas outras pessoas e hoje a gente vai tentar simplificar isso para dar para você alguma aporte para que você descubra qual é e o que está acontecendo dentro de você mesmo. Os 5 traços de personalidade, ele é baseado em estudos de grandes homens como Freud. A gente usa um pouquinho do Dr. Hammer, a gente usa também, que é o fundamento dos 5 leis biológicas, e a gente utiliza também Lacan, como outros grandes psicanalistas e filósofos estudiosos sobre a mente humana. Por isso é necessário que a gente não esqueça que eles deram nomes aos 5 traços de personalidades e esses 5 traços de personalidade pode ser que você se sinta um pouco chocado com os nomes, mas por uma questão de honra e por uma questão de prestígio mesmo que esses grandes autores atrás fizeram, nós vamos mantê-lo e vamos respeitá-lo para que isso tudo gere um conteúdo que também você possa ver em outras bibliografias. O interessante é que esses 5 traços de personalidades, eles são formados nos primeiros anos da sua vida, a partir da sua concepção até os 5, 6 anos de idade. E cada traço, ele marca uma postura de conhecimento novo. O primeiro traço é formado dentro da barriga da sua mãe, num período que a gente chama de embrionário, em que a gente começa a descobrir a gente mesmo. O segundo traço vem junto com a amamentação. A amamentação, ela dá ao segundo traço a sua característica. Logo em seguida, a gente tem o terceiro traço. E esse terceiro traço, ele é formado quando a gente começa a fazer as nossas interações com o mundo. De repente a gente descobre que a gente já não é mamãe e o filho, mas que o mundo todo está ao redor. E essa interação gera na gente respostas sociais que podem ser dadas e que são inerentes desse terceiro traço. O quarto traço acontece no momento do desfraude, naquele momento difícil em que a gente começa a interagir e saber o que é moral e o que é socialmente aceitável dentro do grupo que estamos vivendo. Esse traço corresponde àquela parte da nossa vida em que a gente começa a perceber que certas coisas que a gente faz não são certas ou estão fora do lugar. O quinto traço, muito conhecido, é o traço que a gente forma na hora daquela fase em que a gente está entrando na pré-escola. É a fase do conhecimento do outro fora do seu meio familiar, fora do seu seio familiar. E que a gente começa a descobrir que a vida é feita de casais. E aí a gente começa a procurar o nosso par. Esses 5 traços têm nomes. Então vamos lá para a gente falar, para que vocês entendam isso com calma. O primeiro traço chama-se esquizoidia, o segundo traço oralidade, o terceiro traço psicopatia, nome feio, né? Mas você vai ver que não tem nada a ver o nome. O quarto traço masoquismo e o quinto traço rigidez. Então vem comigo para essa série, curtam, compartilhem, comentem comigo, tá? Também, porque eu gosto de ouvir essa interação. Inscrevam-se no canal e falem comigo sobre as suas dúvidas. Dá o joinha se vocês acharam legal ou não, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Bora para essa jornada de autoconhecimento. Primeiro eu queria agradecer muitíssimo a todo mundo, porque vocês têm sido muito gentis comigo, têm me feito várias perguntas, várias coisas. E aí,
Por causa disso, eu resolvi fazer devagarinho, traço por traço novamente. Já tem vídeos anteriores no Instagram, mas a gente pode conversar traço por traço, com calma, para que a gente também fale de recursos desse trauma. Por quê? Porque é sempre bom a gente fixar um conteúdo novo, porque é novo, é um conteúdo que a gente não estava acostumado. E também é uma forma de você, devagarinho, começar a perceber como que isso surge, né? É uma das coisas importantes, porque quantas vezes a gente olha e tenta de alguma forma encaixar a nossa vida e as nossas respostas, principalmente quando a gente fala de relacionamento. Relacionamentos, normalmente a gente vai lidar com uma pessoa que tem todos os 5 traços, mas que evidencia um ao outro. E quando a gente se conhece e consegue de vez em quando dar uma olhada e fazer, bom, fulano é mais isso do que aquilo, a gente gera também um conforto para saber como fazer. Por isso, vamos conversar sobre o nosso primeiro traço. Eu vou evitar falar de nomes que são dados na literatura, porque isso sempre choca muitas pessoas. Os nomes chocam. Por quê? A gente está acostumado a esses nomes em thriller, em filmes de terror, em novelas, e isso deu para o imaginário a fixação de posturas de quê? Que isto é algo ruim. Mas o que é ruim é a patologia e não a característica dos traços. Mas é importante a gente falar sem dar nome, porque o cérebro tem a mania horrível de ficar fixado naquilo que ele se confunde. Então, se eu der o primeiro nome, vocês vão fazer, meu Deus, mas isso não é isso, é aquilo. E o que é conteúdo mesmo, vocês não vão apreender direitinho. O primeiro traço que a gente tem se forma dentro da barriga da nossa mãe. Então, lembra aquele desenho que a gente tem do nosso querido embrião humano? O embrião humano, ele tem várias camadas de formação de tecido, e essas camadas vão dar origem a vários órgãos, várias situações de tendões e músculos. Nesta fase de desenvolvimento, a gente não tem noção do que está acontecendo no mundo externo. Não tem como a gente saber. Aquilo ali é o nosso, que a gente pode chamar, primeiro mundo, primeira vida. Ali a gente só entende que tem líquido, escuridão, sons e você. Quando isso acontece, a gente começa a experimentar movimentos. E nesses movimentos, a gente interfere no nosso meio externo, que é o quê? A sua mãe em si. Esta mãe pode ter tido algum problema, alguma intercorrência na gravidez. E ela entra num momento de preocupação. Então, toda vez que você se mexe, a mãe percebe que está grávida, não que ela não saiba, mas ela agora tem uma visão concreta de você. E quando você começa a se mexer, ela começa a talvez se preocupar. Marido desempregou, às vezes ela está se sentindo sozinha na gravidez, enfim, qualquer uma dessas coisas. E conforme isso vai acontecendo, ela vai se preocupando, mudando a homeostase do seu próprio organismo. Com a mudança de homeostase, o que nos alimenta dentro do nosso mundo começa a modificar. O útero, que estava mais relaxado e aconchegante, fica um pouquinho mais duro, mais denso. O líquido amniótico, que podia estar numa consistência, começa a mudar de pH. Isso acontece 1, 2, 3 vezes. E por uma questão muito íntima de você, bebezinho no embrião, você criança, você que está dentro da barriga da mãe, por uma questão sua própria, porque não nos esqueçamos que o nosso cérebro está sendo formado e as nossas ideias começam a ser formuladas ali, você começa a perceber que toda vez que eu me mexo, esse mundo, o único que eu conheço, começa a ficar ruim.
que eu faço quando o mundo está ruim e eu não tenho para onde ir? Eu paro de me mexer. E quando eu paro de me mexer, eu entendo que a minha cabeça, eu me mexer só na minha mente é muito mais legal e evita a sensação de desconforto e de quê? De que com o tempo e conforme o seu tamanho, conforme esse movimento vai fazer, a sensação de que eu vou ser expulso. Eu estou sendo rejeitado neste mundo. Então eu me torno um ser humano que dentro da barriga da minha mãe eu entendo a necessidade de ficar mais quieto, mais em silêncio e produzir muito na minha cabeça. Essa primeira sensação dão duas coisas importantes na criança. Ela tem um recurso e uma dor. A dor do primeiro traço é ser rejeitado. É a sensação de que eu preciso ficar tomando conta para que nada fique desconfortável ao ponto de eu ser expulso. E aí eu me torno uma criança que tem esta visão da vida. E qual é a característica de uma pessoa que tem essa visão? Vocês já tiveram o prazer de estar conversando com alguém e de repente vem alguém do seu lado e fala, nossa, você está aqui? É a discrição, é a necessidade de não aparecer, é de ficar quieto, de evitar muitas interações. A pessoa se torna um ser criativo, pensante e o seu mundo interno é muito mais legal do que o mundo externo. E se eu sou pensante, criativo e tenho ideias mirabolantes, eu tenho um corpo que precisa condizer com isso. Normalmente pessoas assim são muito magras. Elas parecem aqueles bonequinhos de palito sendo juntadas assim, uma das outras. E ela não lembra nem que tem que comer, se for o caso. O interessante é ela não ser muito visível. Então, as cabeças dessas crianças são um pouquinho maiores e nós nos tornamos adultos com cabeças maiores, com grandes testas, com olheiras profundas e como se a gente realmente estava sendo montado. Isso aqui serviu, isso aqui não serviu, como se fosse um grande boneco. Como se fosse o Sheldon, lembra o Sheldon do Big Bang Theory? Aquilo, a interação com as pessoas não fazem sentido. E uma das coisas mais interessantes que eles falam, que um esquizoide fala quando tem algum conflito é não entendi. Porque para mim é simples e fácil compreender tal atitude, mas a sua atitude eu não entendi. Essa situação não entendi vem muito de que as coisas precisam ser lógicos. Essa é um dos grandes problemas nos relacionamentos quando você conversa com o esquizoide. Se ele se sentir muito pressionado, ele vai interiorizar-se, ficar na cabeça dele mesmo, porque o mundo dele, da cabeça, é muito mais legal. E ele tem muita dificuldade de terminar um serviço. Por quê? Porque precisa ter pernas, força, precisa se trabalhar para conseguir chegar até ali. E aí, um esquizoide que tem o primeiro traço, pronto, falei o nome, meninos, mas vai dar tudo certo no final. Fiquem calmos, os esquizoides são maravilhosos. Ele vai ter dificuldade de completar o seu trabalho, porque já está em outra ideia, já tem outra coisa na cabeça dele. São muitas, a cabeça não para, não há uns 5 minutos de vazio. Mas há sim dificuldade de transmitir toda essa mente criativa, principalmente se ele estiver dentro de um meio em que as ideias dele são sempre rejeitadas. Seja ela por qualquer motivo, porque são mirabolantes demais, porque são muito difíceis de ser compreendidas, mais e mais eles vão vindo para a caverna. E aí, se você tem alguém
que é esquizoide. O que a gente faz, Núria? Seja direto. Direto. Entenda que você vai ter muito pouco tempo para resolver o seu problema inteiro para conversar. E sua conversa precisa ter início, meio e fim. Porque a palavra que ele vai usar na hora do meio da discussão é tá bom. E tá bom é tá bom mesmo. Acabou. Não tem mais espaço para minha interação com você. Uma pessoa que fala demais e tem um companheiro esquizoide precisa formular sua fala, porque a qualquer momento ele vai desligar e olha, ele vai entrar na cabeça dele. Porque o excesso de informação externa é agressiva, lembra? Ele entende o mundo como algo que pode ser duro, frio. Então, dentro dele, ele vem. São pessoas que, se você deixar espaço para eles, eles vão criar coisas mirabolantes, que vão ser extremamente legais. Se você deixar que ele te conte uma ideia, você coloca esse traço no seu recurso e você vai ter dentro de você e fora de você, se você tiver um companheiro que tenha muito traço de esquizoidia, você vai ter pessoas que vai, antes de que algo aconteça, eles já terem ideia do que vai acontecer. Por exemplo, se você é dono de alguma empresa, se você tem dentro de você, dentro dessa empresa, um esquizoide, ou se você tem como sócio um esquizoide, deixa ele formular o plano. Às vezes é uma coisa muito doida, mas ele conseguiu ver isto por causa da sua própria criatividade. Agora não peça para ele realizar. A realização não é a vida dele. O traço dele é pensar. A sua é arranjar alguém que possa realizar o que ele sonhou, pensou e idealizou. Isto é a fórmula do sucesso quando você tem um casal, quando você tem dentro do seu casamento ou dentro dos seus relacionamentos uma pessoa que tem esquizoidia. E tenha cuidado, porque eles têm muita dificuldade de retornar a ser quem eles realmente são se você rejeitá-los muitas vezes. Eles já passaram por isso dentro da barriga da mãe. E se eles já passaram por isso, eles não vão fazer de tudo para não fazer de novo. Então, a esquizoidia, o primeiro traço, ele tem essa conotação. Não toca muito neles, não aperta, não faz muita nhenhenhen. Faça coisas que são lógicas e com sentido. Eu garanto para vocês que ele vai te amar e te respeitar tanto e vai ser tão fiel a você que, com certeza, ele vai, de vez em quando, te fazer, no seu recurso, crescer. Por quê? Porque quando a gente está na dor, quando alguém está na dor, quando um dos traços está na dor, os outros, eles tipo que se dão embaralhada. Mas se você botar alguém no recurso, se eu coloco a pessoa que está do meu lado na esquizoidia em recurso, você vai ter um traço que vai tentar te ajudar e vai formular ideias maravilhosas. E essas ideias maravilhosas, você também se beneficia. Esse é o pulo do gato. Quando a gente conhece alguém dentro da sua própria vida, a gente sabe duas coisas. Que se eu colocar ele na dor, ele vai tentar se proteger, mesmo que tenha que te atacar. E se eu colocar ele no recurso, ele vai ser tão bom no que faz, que provavelmente você vai ter um grande companheiro. Tá bom? Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho. Mas se por um acaso vocês ainda tiverem alguma dúvida, alguma complicação mental, porque é realmente muito difícil isso, eu sei, demorou muito para eu entender, manda aqui no comentário, escreve para mim, resolve dentro da sua cabeça alguma dúvida e fala comigo. Eu vou fazer assim o meu máximo para tentar te responder, tá bom?